ainda que tu nunca tenha visto a pessoa. Mas eu entendo que nem para todo mundo isso é fácil, isso é simples. Eu comecei a fazer isso de uma maneira tão natural que para mim eu poderia ver vocês conversando, eu chegaria do lado de vocês, eu ficaria quieto no primeiro momento, ouviria qual é o assunto, se for um assunto que eu tenha o mínimo de domínio possível, eu complementaria algo. Se eu não domino nada desse assunto, então eu fico quieto, em silêncio, para mim aprender. Mas normalmente a gente cresce ouvindo a nossa mãe dizer assim: não se mete em conversa de gente grande. Quase todo mundo ouviu isso. Quando pequeno, o pai e a mãe estão conversando, a gente chega correndo e vai conversar, quer falar alguma coisa, o pai e a mãe olham e diz: não te mete em conversa de gente grande. Não te mete aonde tu não foi chamado. Eu falo isso direto pro meu filho e eu tenho que me policiar por conta disso, porque ele vai falar. E aí a gente tem que medir uma relação de educação com boicotar a identidade, com limitar a capacidade dele de comunicação, que é hoje uma das ferramentas, ou quem sabe a habilidade mais preciosa hoje, quando a gente vai falar não só no mundo dos negócios, mas em relação a tudo. Então é extremamente importante que a gente tenha clareza de onde vem o nosso comportamento. Então, isso por quê? Porque senão a gente determina e espelha o nosso comportamento de uma maneira irracional. Pensar nisso, a gente não sabe de onde vem isso. E aí a gente se esconde atrás de uma desculpa dizendo: não, é porque eu sou assim, não, é porque eu sou fechado, não, é porque se eu ir lá eu vou ser chamado de metido. Anota mais uma aí, ó. É melhor pedir desculpa do que pedir licença. Quando a gente fala de criar relacionamento com as pessoas, de gerar valor para as pessoas, é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Se eu vou chegar para conversar com alguém e o assunto que esse cara está falando eu não posso ouvir, ele vai olhar para mim e vai dizer: cara, me dá licença. Eu vou dizer: putz, cara, desculpa. E aí eu saio. Quantas vezes eu e você já deixamos de falar ou de nos aproximar de alguém porque a gente simplesmente olhou para a pessoa e o nosso subconsciente entende que aquela pessoa é maior ou é melhor do que nós em alguma coisa e nós não podemos nos aproximar porque ela está conversando com alguém. Só aconteceu comigo isso, não? Aconteceu com mais gente, né? E por que essas coisas acontecem? Porque é nosso primeiro elo de relacionamento, o primeiro elo de relacionamento que a gente tem são os nossos pais. É o primeiro elo de relacionamento humano, são os nossos pais. Eu poderia perguntar aqui nessa sala quantos têm pai e mãe casados morando na mesma casa. Levanta a mão aí. Quantos têm pai e mãe casados morando na mesma casa? Uau! Isso é uma vitória. Porque muitas pessoas não têm esse privilégio. Muitas pessoas não têm esse privilégio. E aí elas crescem já com um primeiro laço de relacionamento, de conexão que elas têm com as pessoas rompido. Então ela não tem um relacionamento familiar não padronizado, mas estabelecido por pai e mãe. Então ele tem uma ruptura no relacionamento. Normalmente, a gente poderia falar que 80, se não 90% dos casos, todas as separações são conturbadas. O filho cresce indo de um lado para o outro, ouvindo um falar de um, outro falar de outro. Esse laço de paternidade rompido no início dessa relação gera desconfiança. Porque na cabeça, no inconsciente novamente, é como se as relações que ele for criar, elas não vão durar para sempre. Então as pessoas começam a se relacionar sempre pensando que aquilo ali pode ser que não vá adiante. Sempre pensando que aquilo ali tem prazo de validade. E quando a gente age dessa forma, nós não entregamos o que tem de melhor. O meu relacionamento com o Fagner, eu posso usar ele como exemplo, quando nós éramos mais novos, nós tocava pagode junto. Eu dormi inúmeras vezes na casa do Fagner. Há 2 anos atrás, nós estávamos junto comendo pão, presunto e queijo junto com o Ico, com o Wilson, que é o rapaz que cuida hoje das redes sociais do Fagner. Há 2 anos atrás. Nós estávamos lá, nós ia dormir acho que 2, 3 horas da manhã, passava a noite trabalhando, pensando no que fazer, em como fazer. Nós não tinha nada, mas nós estávamos lá junto, fazendo isso, comendo pão com mortandela, comendo no arroba, usando o Fagner direto. Mas nós tinha uma mentalidade diferente. E nós estávamos lá, andando de Uber, andando com o carro do Will, todo mundo usava o carro do Will, e nós falávamos e dizia: meu, cara, nós vamos fazer isso aqui, comprar uma caminhonete para cada um. Nós vamos fazer isso aqui, nós vamos morar numa casa assim, assim, assada.
E aí a gente olha para trás, hoje foi tão rápido, 2 anos depois, a quantidade de coisas que a gente conquistou. E a gente olha, cara, aquilo lá não teve valor nenhum. Como assim não teve valor nenhum? Quantas vezes nós nos reunimos para falar com as pessoas acerca dos nossos sonhos? Quantas vezes nós reunimos para trabalhar junto com as pessoas acerca dos nossos sonhos, porque não era só o meu sonho, o sonho do Fagner, o sonho do Wilson. Não era o meu sonho para mim, não. Nós estávamos lá os três falando um sonho para o outro e fortalecendo um outro. Dizendo, meu, quanto é que tu tem aí? Eu tenho tanto. Tá, então hoje é eu que pago. Não, e quanto é que tu tem? Não, eu não tenho nada, meu. Hoje eu estou a nada. Não, hoje então é eu que pago. E a gente estava lá se ajudando, só que esse tipo de relacionamento faz com que hoje o Fagner, com mais de 1 milhão de seguidores, ele esteja aqui. Eu não precisava cobrar R$ 1 para ninguém estar aqui. Não precisava. Isso aqui está pago. Não depende do dinheiro de ninguém, isso aqui já foi pago. O menino que está gravando, o pessoal que cuidou do áudio, o espaço que a gente está utilizando. A relação é que quando a gente não cobra, não tem filtro. Quando a pessoa que vem para cá, ela paga, ela se dispõe a estar aqui, investindo tempo dela, investindo recurso, ela vem para cá e ela presta atenção naquilo que vai ser falado, e aí ela aplica o que é falado e ela tem resultado. Porque pode ser que uma simples coisa que vocês ouçam aqui, seja lá do que eu vou falar, do que o Fagner vai falar, ou do que o Josias vai falar, vai fazer virar a chave. E entender que aquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que a gente vive hoje não é o máximo que a gente pode chegar, não importa a idade. Eu posso ter 20 anos, eu posso ter 30 anos, eu posso ter 40 anos. Por que que o nome do grupo, quando a gente colocou o grupo lá que todo mundo entrou, é Filhos do Rei? O nome do grupo é Filhos do Rei, por quê? Porque a gente tem uma identidade no reino, que é uma identidade real. E, infelizmente, o brasileiro tem uma coisa que a gente chama de síndrome do vira-lata. A gente não vê o brasileiro dizendo assim, cara, eu sou foda, eu sou bom pra caramba naquilo que eu faço. Mas eu não sou bom pra caramba só porque Deus me abençoou, não. Eu sou bom pra caramba porque eu me dedico, eu trabalho, eu leio, eu estudo, eu treino incansavelmente, mais do que todo mundo. 12 horas, eu fico 12 horas lendo, eu fico 12 horas estudando, eu fico 12 horas dedicando. O Fagner, ele junto com o time deles, eles criam todos os roteiros de todas as séries que eles fazem. Ele não tem uma pessoa que faz isso, é ele que faz isso há 5 anos. Aí quando o cara olha o Fagner com o Ale Oliveira, o cara diz, caraca, tá com o Ale Oliveira. Quando olha ele com o podcast junto com o pessoal da Atlântida, diz, caraca, o pessoal da Atlântida. Vê ele viajando, jogando futebol junto com o Ronaldinho Gaúcho, diz, caramba. Vê o Wilson que está sentado do lado trabalhando com a KTO, depois de ter construído um negócio no Urso Brown, e ter saído, ter montado outro negócio, ter começado do zero lá junto com o nosso sem nada, fazendo arte. Hoje é um cara que é referência no que ele faz. Aí tem uma outra coisa que é muito importante. A gente nunca teve acesso a tantos milionários e a tantos bilionários falando abertamente dos seus negócios. Nunca. Se eu falar hoje aqui, quantos vocês conhecem Flávio Augusto? Quantos vocês conhecem Janguier Diniz? Talvez boa parte de vocês conheçam. Mas no Brasil existem mais de 100 bilionários. Mais de 100, são 132 bilionários no Brasil, se eu não estou enganado. Existem vários multimilionários. Só que a gente nunca teve tanto acesso a essas pessoas. Nós somos criados em uma cidade onde quem tinha escondia a todo custo aquilo que tinha e como tinha conquistado, porque na verdade na cabeça dele aquele ali era o motivo dele ter. Quando na verdade na economia que nós vivemos hoje a relação é colaborativa. A relação das pessoas é muito mais importante do que ter. É muito mais importante. Cara, eu não preciso ter um canal no YouTube estourado. Eu tenho um amigo que tem. Eu não preciso ter um restaurante fodástico. Eu tenho um amigo que tem. Logicamente, eu vou ter vários outros negócios, mas eu posso ter negócio em parceria. Eu nunca vi, eu falo para a Tati, eu disse, meu Deus, eu nunca vi tanta fusão de empresa como a gente viu em 2020, 2021. Eu não sei se é porque a gente não olhava para esse mercado antes, mas várias empresas se fundindo. E aí a gente olha para uma mídia paralela que só fala de doença, uma mídia paralela que só fala de pavor, não sei o quê. Mas aí quando eu olho para os caras que estão fazendo as coisas acontecer, os caras estão fundindo empresas, estão investindo milhões, investindo bilhões, estão contratando, estão aumentando portfólio, estão aumentando estoque, estão mudando fábrica. O que esses caras têm de diferente? O que passa na cabeça desse cara que ele está fazendo isso? O que esse cara está vendo que eu não estou vendo? E como que esse cara começou? E todos eles, sem exceção, todos eles
98% começaram pequenos. Todos eles começaram pequenos. Todos eles. O que acontece é que eu e você, nós olhamos para o palco desse cara hoje. Ou como ele está com a empresa dele hoje. O que ele está fazendo hoje. E aí nós comparamos com a nossa realidade. E aí a gente diz, caramba, nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Isso para mim não dá. Isso para mim é demais. Aqui vai uma outra frase para vocês anotarem que também é porrada. Nunca termine uma sentença negativa contra você mesmo. Nunca termine uma sentença negativa contra você mesmo.